Oi! Então, a atividade dessa semana é sobre a função exponencial e nós estamos fazendo essa relação com o Covid, que é justamente uma situação que cresce exponencialmente. Para vocês fazerem essa atividade, eu pedi que assistissem o vídeo que eu produzi, um vídeo de 4 minutos sobre a situação, a evolução de contágios no município de Garopaba. Deixei os dados para vocês, já coloquei na atividade os dados de Imbituba, para que vocês peguem aqueles dados por dia, usando a data e aqui o número de casos, para traçarem o gráfico de contágios na cidade de Imbituba. Então, o gráfico de Imbituba é bem similar àquele que eu postei no vídeo, é um videozinho de 4 minutos. Além disso, tinha um outro vídeo em que se trabalhava esse gráfico em que mostra o platô, O que seria isso, essa relação de contágios com o sistema de saúde. Então, neste caso, vocês têm duas situações, a situação sem isolamento social, sem isolamento, sem que as pessoas obedeçam às regras da Organização Mundial de Saúde, as orientações. O que acontece é que as pessoas vão se infectar rapidamente, até o momento que chega ao platô. O platô é quando o número de casos de contaminados é igual ao número de casos de curados. Então, nesse momento, começa a decrescer o número de contágios. Então, realmente, ela vai fazer essa curva aqui. Acontece que, sem isolamento social, essa curva se dá num curto período de tempo. E aí, muitas pessoas vão ficar doentes e os hospitais, o sistema de saúde não dá conta neste curto intervalo de tempo. A ideia de se isolar as pessoas, fechar o comércio, dispensar as aulas, é justamente para diminuir a velocidade do contágio. Então, a gente pega essa curva, estica ela. Quando estica, o que acontece? Aumenta esse tempo aqui. Então, os hospitais, o sistema de saúde vão ter mais tempo para atender as pessoas doentes. Então, vejam bem, sem isolamento, com o comércio abrindo, com as escolas funcionando, muita gente fica doente ao mesmo tempo e o hospital não dá conta de atender todas as pessoas. Na verdade, no Brasil, os hospitais já não dão conta sem o Covid. Aqui em Santa Catarina, mesmo sem o Covid, se você vai no hospital regional, já existe várias pessoas nos corredores, porque não tem leito. Então, com o Covid, a situação se torna bem mais complexa. Então, daí a necessidade de mantermos o isolamento, para que esta curva ela possa ser esticada. E aí essas situações se dissolvem, e aí dá mais condições para que o sistema de saúde atenda as pessoas. Então, é essa leitura que vocês, nesse sentido que vocês vão interpretar aquele vídeo que foi anexado à atividade de vocês. Em relação ao gráfico que vocês vão construir de Imbituba, eu trouxe mais um exemplo. Um exemplo seria o do Brasil. É uma função exponencial. Vejam que num curto espaço de tempo, lá no dia 15 de março, tínhamos 79 casos. No dia 15 do 4, um mês depois, nós tínhamos 3.000 casos. Agora, no dia 30 do 6, então, vamos considerar aí que não passou nem 3 meses, nós temos 1.400.000 casos. Então, vejam que do dia 15 de março, até o dia 30 de junho,
nós temos esse aumento significativo que sai de 79 casos e vai para 1.400.000 casos. Aí vocês poderiam me perguntar, nós já estamos chegando no platô? Imaginou-se que sim, mas não, o Brasil ainda não chegou no platô, talvez algumas regiões do Nordeste. O que se observa é que o número de casos ele vem aumentando em todos os estados, na maioria dos estados do Brasil. E aí tem um dado importante. Na semana passada, né, na semana anterior, esses contágios, o crescimento de contágios estava em 2%. Aí o que a gente começou a escutar na mídia? Vai se afrouxando o comércio, enfim, as restrições vão diminuindo. Passou-se a ter de 2%, subiu para 20% os contágios por Covid na última semana. Tá? Bom, aí depois, uma pergunta que vocês, né, devem responder é: de que forma o isolamento social faz com que essa curva seja esticada? E qual a importância disso para o sistema de saúde? Uma outra questão que fica também colocada num dos vídeos é se há subnotificações. Bom, aí é uma questão que vocês devem pesquisar. Mas um dos dados que eu posso trazer a vocês, que eu consegui trazer, foi o seguinte. A Coreia do Sul é um dos países que teve mais sucesso na contenção do Covid. Mas observem que lá a testagem é de 4.000 para 1 milhão de habitantes. A Itália fez 1.000 testes para cada 1 milhão de habitantes. E o Brasil, 62 testes para 1 milhão de habitantes. Então, o número de testagens no Brasil é realmente muito inferior ao de outros países. Principalmente se nós formos considerar países como a Coreia do Sul, que conseguiram vencer, né? Que conseguiram ter um contágio menor. Então, o Brasil está aí, né, como segundo país do mundo com o maior número de contágios. Se nós formos considerar, o Brasil, ele concentra 12% dos casos de Covid, entre 193 países, que é o que a gente tem, né, registrado, né, no mundo, 193 países. Se fosse distribuído igualmente, nós teríamos 100% dividido por 193 países, daria uma média de 0,5%. Cada país ficaria com 0,5% de contágios por Covid. Mas vejam só, o Brasil, né, e vários países, obviamente, não ficaram nesse número, até porque o vírus não é democrático. E o país, aliás, o mundo, tem realmente uma diversidade econômica, também de questões ambientais, né? São vários fatores que influenciam na disseminação desse vírus. Mas um dado importante é a gente imaginar que de 193 países, que seria o 100%, só no Brasil, existem 12% de casos de contágio por Covid. E aí os outros 88% se dividem para os outros 190 países. Né? Então aí basicamente hoje lideram o Brasil e os Estados Unidos. Então é isso. O que eu quero de vocês é que assistam o gráfico que trata, né, deste alargamento, né,
que construam o gráfico de Imbituba, né, em cima do gráfico que a professora fez sobre Garopaba, e que finalmente escrevam uma resenha de 20 linhas, né, que fale sobre tudo isso, que fale sobre a situação do Brasil, que fale sobre um pouquinho da situação de Imbituba, o que acontece em Garopaba, o que nós podemos fazer, né, para que diminua o grau de contágio, o índice de contágio no nosso município. Então, são aspectos que vocês devem estar colocando nessa resenha. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no Whats, no nosso grupo de matemática. Tá? Aguardo, né, dúvidas e estarei prontamente respondendo às dificuldades que vocês encontrarem. Um abraço.